Fala pessoal, beleza? Hoje eu vou tentar falar um pouquinho aí sobre uma modalidade que está crescendo no país de pesca e eu também estou nessa onda. Estou curtindo bastante esse tipo de pescaria e também conhecer um pouco mais sobre a diversidade aí de iscas artificiais, né, disponíveis no mercado nacional e internacional, que é falar sobre as Big Baits, tá? Tenho visto aí bastante gente enveredando para esse tipo de pesca, principalmente aí em função do tucunaré. Não é o meu caso, eu estou mais fazendo essa pescaria para o robalo, então ainda estou conhecendo aí devagarzinho alguns tipos de isca, buscando, né, variar também o tipo de trabalho, enfim. Eu vou trazer aqui algumas coisas básicas para ter um pouquinho de conteúdo também em português sobre isso, que eu senti falta procurando, né, em YouTube e tal. Eu vejo muita coisa nas redes sociais falando às vezes sobre uma isca específica e não necessariamente sobre o que é, né, esse universo das Big Baits, né? Então, para começar, acho que vale a pena aqui falar um pouco da introdução. É uma modalidade relativamente recente, tá? Que pelo que eu andei pesquisando aí, surgiu no final dos anos 90, início dos anos 2000, quando foram criadas as primeiras iscas, né, articuladas voltadas para a pescaria do bass. E pelo que eu andei pesquisando, essas iscas elas não necessariamente surgiram como um material para estar fisgando de fato bass, mas como o que eles chamam de search bait, que é o que? É uma isca que era feita para você verificar se tinha peixe naquela região. Então, às vezes, iscas realmente grandes, né? Iscas com 20 e poucos centímetros, às vezes até mais, para, na verdade, atrair o peixe pela curiosidade, não necessariamente fazer com que ele abocanhasse, né? Mordesse aquela isca. E aí depois, com isso, o pessoal foi percebendo que essas iscas acabavam rendendo algumas capturas, principalmente do Black Bass, né? Peixes maiores, Black Bass grandes, e foram desenvolvendo novas iscas, novas tecnologias, né? Novos trabalhos, para estar realmente tornando aquelas iscas mais pescáveis no dia a dia, mais fáceis de arremessar. E para isso também foram lançados equipamentos específicos. Hoje em dia a gente tem uma variedade até razoável no mercado, principalmente japonês e americano, de carretilhas específicas para esse tipo de pescaria, né, que tem uma razão de recolhimento, pelo que eu vejo, não tão rápida assim, mas principalmente varinhas, com blanks próprios para arremessar essas iscas que são bem mais pesadas do que a média, né, de peso de iscas normais, iscas convencionais. É importante também a gente separar, né, o que é uma Big Bait, né? Big Bait não necessariamente é uma isca articulada, como essas que eu tenho aqui. As Big Baits, elas podem ser, na verdade, simplesmente iscas grandes. Lá no Japão a gente vê muito vídeo do pessoal usando zaras muito grandes, né? Às vezes até plugs realmente com barbela curta, enormes, e isso por si só já configura uma Big Bait. É realmente o tamanho, como já diz, né, o termo. E aí dentro desse universo a gente encontra as swim baits, tá? Que são iscas como essas que eu tenho por aqui. E é legal a gente ressaltar que nem toda swim bait é uma glide bait, tá? As glide bait são essas iscas com uma única articulação. Elas têm um movimento muito interessante de zarado, que elas vêm para um lado, vêm para o outro, conforme você vai ou recolhendo simplesmente na manivela ou acrescentando os toques de ponta de vara. E dentro desse universo também da swim bait, você tem algumas iscas soft, bem grandes, né, geralmente, e também você tem as swim baits de corpo rígido, como essa do Swimmer. Você pode ver que ela tem mais do que uma articulação. E essa aqui, na verdade, eles chamam de uma isca híbrida, né, porque você tem duas articulações, mas a articulação de trás ela é um pouco mais encurtada, então ela não trabalha tanto como uma swim bait trabalharia normalmente, que é num movimento mais ondulado, mais de S. Eu tenho aqui um exemplo de uma swim bait que trabalha bem assim, que é a Shimano Arma Joint 150. Essa isca tem 15 centímetros e ela tem uma articulação que trabalha bastante, ó. A isca consegue dobrar bastante o corpo e ela vem com um nado de S muito, muito evidente. É uma isca que eu curti para recolhimento contínuo, principalmente, ou numa ação que a gente chama de burning, que é quando você recolhe direto e o peixe pega às vezes no susto, como se fosse uma mordida por reação. E, bom, dentro desse universo eu tenho testado mais essas glides, que eu tinha tido mais sucesso com robalo com elas, por causa justamente desse zarado. Você pode ver que a gente tem iscas de diferentes tamanhos
e de alguns fabricantes até conhecidos aqui. A Guncraft é uma marca muito famosa, uma das primeiras marcas aí dedicadas a produção de iscas, né, articuladas. A gente tem também aqui uma muito famosa, que é a Tiny Clash, da DRT. É uma isca bem interessante, bem versátil. Ela tem uma barbela que você pode até remover para estar trabalhando ela como uma glide bait, ou você pode usar essa barbela para o recolhimento contínuo ou para o próprio dead walk, que é um trabalho que a gente dá uns toques bem curtos e a isca vem quebrando de um lado para o outro, curtinho assim, num mesmo ponto. E, enfim, você tem uma variedade muito grande. Essa aqui é a Depths Slide Swimmer. Essa é uma versão bem pequenininha que eu acho que nem se configuraria como uma big bait. É uma glide bait, mas não necessariamente é uma isca grande. Ela tem apenas 11,5 cm. Então, por aí vai. São diversas, né, oportunidades, diversas iscas diferentes que você pode estar utilizando na modalidade. No geral, são iscas também bem pesadas, tá? Essa aqui, por exemplo, a Dole Swimmer com 18 centímetros, ela pesa cerca de 56 gramas. Muitas vezes vocês podem encontrar no mercado elas classificadas pela categoria de peso, digamos assim, que é o que eles chamam de class. E aí você encontra muito esse peso em onças, tá? Então, assim, essas glide baits, mesmo essas menores aqui, elas partem de cerca de 20 gramas. Então, são iscas relativamente pesadas. Essa especificamente, se eu não me engano, tem 21 gramas, a Slide Swimmer 115, que é o menor modelo da Depths de Slide Swimmer. Essa aqui, a 145, ela já pesa cerca de 30 e tantos gramas, eu acho, 34, por aí, 35, tá? E ela tem um detalhe muito interessante, ela é uma isca, na verdade, de corpo híbrido. Ela tem uma alma de ABS rígido, né? E aí, por fora, envolvendo ela, você tem um corpo soft. Você vê que a cauda dela é maleável, e isso aqui também é maleável, ó. Isso é tudo uma borracha que envolve como se fosse uma pele a isca. É mais uma opção aí que é muito bacana. Essa isca eu tive bastante sucesso, principalmente com um modelo menor, de 115, para os robalos nas pescarias desembarcadas. Essa aqui, por exemplo, a Jointed Claw 148, ela já pesa cerca de, se eu não me engano, 42 gramas, algo do tipo. Então, assim, são iscas que não são tão fáceis de serem arremessadas para um material que não é específico, tá? E por que eu falo específico? Porque você vai falar, eu posso comprar uma varinha de, sei lá, 60 libras e eu tô com um casting dentro desse range. Tudo bem, é verdade. Mas os blanks específicos para essa pescaria das glide baits, das swim baits, ela tem um trabalho bem interessante de ponta. Então, assim, são blanks que você encontra com uma libragem relativamente baixa, 30, 40 libras, assim, e com um casting muito alto, ultrapassando às vezes as 100 gramas, as 150 gramas, e a ponta dessas varinhas, ela te ajuda no trabalho. Você dá uma manivelada, por exemplo, no seu molinete, na sua carretilha, a ponta, ela se curva para o peso da isca e ela puxa de volta quando você para de manivelar. Ou seja, isso faz com que a isca venha de um lado, e aí quando você para de trabalhar, a própria varinha puxa ela e ela vem para o outro lado. Então ela faz aquele zarado meio que naturalmente, coisa que uma varinha de libragem grande, convencional, não faria, porque essas varinhas geralmente são um toco. Então elas têm um retorno muito rápido que acaba, na verdade, atrapalhando o nado dessa isca. E aí, então, é nessas horas que o material faz uma diferença, né? E assim, eu não vou mentir, eu comecei e estou agora, nesse momento, com uma varinha de improviso. Estou usando uma varinha de 30 libras da Okuma para molinete, tá? Tenho usado um molinete 2000 da Daiwa. E linhazinha abastecida com 0,23 milímetros, 0,25 milímetros. E, enfim, na verdade, não é uma pescaria de arremessos geralmente muito longos, né? Arremessos relativamente curtos. E essas iscas, elas funcionam muito bem quando você trabalha elas próximas às estruturas, tá? Como pilastras, como trechos com bastante pedra. E eu acho que tem um apelo muito grande para o peixe quando ele percebe que aquela isca ali pode sair do campo de visão, do campo que ele consiga atacar. Então, ela acaba se tornando um alvo de oportunidade que ele tem que pensar rápido, tem que agir rápido o peixe, ele acaba atacando ali no reflexo. E assim, eu tenho usado bastante, né, nessas pescarias desembarcadas, principalmente pescando robalo peva, que é bem comum aqui na região onde eu moro. E o que eu tenho percebido é que, apesar do tamanho bem acima do convencional que eu utilizava, né, no bait normal, que eram até então plugs de meia água, às vezes superfície, mas com no máximo aí
8 centímetros e meio. Apesar desse tamanho todo, essas iscas têm tido uma eficácia boa e elas dão uma selecionada boa no tamanho do peixe, tá? Não vou mentir, não é qualquer peixe que vai entrar numa isca dessas, mas assim, também não é um peixe gigante sempre. E aliás, eu pego peixes até medianos, mas assim, aumentou a média de tamanho, na faixa aí de 40 e poucos centímetros, virou corriqueiro pegar nas pescarias desembarcadas aqui. Enquanto que antes, com iscas muito menores, eu pegava às vezes peixes de palmo com frequência, peixes às vezes abaixo dos 30 centímetros. Então mudou um pouco o jogo, né? Claro que não vai ser aquela pescaria de pegar 1 milhão de robalos, mas em compensação as capturas têm sido muito melhores, né? E só pra gente fechar aqui, trazendo um pouco da minha experiência com o robalo, tá? Eu tenho utilizado algumas isquinhas com mais frequência. Essa daqui é uma isca que não é nem tão comum, assim, nem tão popular, que é da Daiwa, que é a Lazy Fachet J, né? J por causa da junção jointed dessa articulação aqui no meio. Essa aqui tem 13,8 centímetros, não é uma isca tão grande assim, não sei nem se dá para chamar de big bait, mas ela tem funcionado muito bem para cá, para os robalos. Tem um zarado muito bacana, e essa aqui ela tem um diferencial. As outras que eu mostrei, elas têm um rabinho de silicone, e esse rabinho de silicone ele pode se desencaixar, pode ser perdido, pode ser rasgado. Essa aqui não, essa tem uma cauda rígida de ABS, que torna a isca muito mais durável, né, esse final. As outras acabam vindo com um rabo sobressalente, mas mesmo assim você pode perder com uma certa facilidade. Outra isca bacana que eu tenho usado é a Jointed Claw 128, principalmente nas pescarias desembarcadas. Ela tem um tamaninho bem reduzido. 128 por quê? Tem 12,8 centímetros, né? Isso serve para essas outras denominações também. A 148 ela tem 14,8 centímetros. A Slide Swimmer 145, né? Ela tem 14,5. A Doe Swimmer 180 ela tem 18 centímetros e por aí vai. Então, assim, quando você trabalha próximo de estrutura, você tem um resultado muito bom, principalmente aqui para o robalo, tá? Com recolhimento de toque de ponto de vara. Isso tem feito, né, as iscas zararem bem, e quando dá paradinha, às vezes eles batem e aí, enfim, desenrola a briga toda, é bem bacana. E é isso, basicamente foi o que eu consegui recolher assim, sobre essa experiência breve que eu tive nesse ano aí com as glide bait, né, com as swim bait. E acho que tem bastante potencial essa pescaria, principalmente no cenário embarcado, onde haja realmente peixes maiores, né, que podem estar cansados de ver iscas de tamanho convencional ou até mesmo de trabalhos convencionais. E acho que vale a pena, né, quem quiser ir aprofundar o conhecimento, pesquisar. Tem bastante coisa no YouTube sobre essas iscas, principalmente em inglês, tá? E é isso, espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Qualquer dúvida, qualquer comentário, pode deixar aí embaixo que a gente responde sempre que der. E muito obrigado por assistir. Valeu!